acho que tecnicamente ninguém foi tão bom quanto o Rivelino, nem mesmo o Sócrates. Mas o Rivelino deu azar de jogar nessa fase que a gente está falando aí, né? Que é a fase sem os títulos. Então ficou Sim. muito marcado por isso. Mas o Rivelino é um nome que você tem em grandes enciclopédias internacionais como um craque à altura daquela geração do Pelé. Sim. É o ídolo do Maradona. O Maradona já disse várias vezes que o ídolo dele é o Roberto Rivelino. Então, tecnicamente, eu acho que o Corinthians nunca teve um jogador tão importante quanto o Rivelino, né? Dele não ter sido campeão. Ela já foi uma tristeza maior, eu acho que o Riva está bem resolvido com isso, até porque o clube também prestou as devidas homenagens a ele, as últimas diretorias deram ali um busto, ele fez o primeiro gol na arena, coisa que ele não esquece, a foto do celular dele é a foto dele comemorando aquele gol na arena. Então o Riva é uma história muito bonita. Para você ter uma ideia do que foi aquilo, a gente agora nos últimos tempos viveu aí um dilema do Barcelona com o Messi, né? Sim. Todo mundo querendo que o Messi salve o Barcelona sozinho. A diferença é que o Messi já ganhou muitos títulos pelo Barcelona. Agora você imagina se o Messi tivesse jogado 10 anos sozinho no Barcelona e tivessem cobrado dele os títulos por 10 anos. Isso foi o que aconteceu com o Rivelino. Não que ele tenha jogado sozinho, isso é uma injustiça com outras pessoas que jogaram com ele. E ele jogou com grandes jogadores no começo da carreira com o Dino Sani, que era um grande volante. Zé Maria e Vladimir, que estão no Corinthians de todos os tempos, jogaram com o Rivelino. O goleiro Ado, campeão em 70, jogou com o Rivelino. O Flávio, centroavante, jogou com o Rivelino. Não é isso que eu quero dizer. Mas era um momento em que ele não podia dar aquele título que a gente cobrava. Foram 10 anos dessa cobrança obsessiva também por parte dele, né? Era nervoso, elétrico, e aconteceu dele não ser o campeão pelo Corinthians. Então, no momento da saída dele, foi uma questão política, precisava de um bode expiatório depois daquela derrota para o Palmeiras. Isso foi insuflado pela imprensa da época, mais especificamente pelo falecido J. Ávila, que pediu perdão ao Rivelino antes de falecer. Teve influência das torcidas organizadas também, principalmente a Camisa 12, num segundo momento a Gaviões. O Gaviões pensou duas vezes, mas acabou concordando com a saída dele. O Matheus, politicamente, foi interessante para o Matheus que o Rivelino fosse para o Fluminense, né? Porque aí jogava a culpa em alguém, não na diretoria, não naquela questão política toda. E o Riva acabou sendo uma vítima daquele momento muito triste da história do Corinthians nesse sentido. Mas eu acho que com o tempo, você teve até sorte de entrevistá-lo. Durante muito tempo o Riva não dava entrevistas. O filme do Centenário que eu fiz não tem a entrevista do Riva. Mas hoje eu acho que ele está cada vez mais em paz com esse passado. Assim, também por conta de algumas contas que o Corinthians fez questão de ajustar com ele, com muito... Era algo que o clube devia a ele, sabe? Sim. Porque ele constrói o seu futebol, ele vem da base do Corinthians, então ele tem uma história, uma identificação com o clube, que talvez seja algo que hoje em dia a gente sente falta também, né? Ele tem aquela história. Ele foi renegado no Palmeiras, né? Que era o clube era o clube da família dele. Daí ele vai, e dele também na infância, né? Mas depois se tornou um corintiano tão desesperado quanto os que queriam o título. Tem textos muito bonitos, tem um texto do jornalista José Maria Ariaquino, que aliás está lançando um livro sobre a sua carreira, e o Zé Maria na Placar uma vez fez uma matéria com o Rivelino, o dia que eu for campeão, que o Rivelino contava as coisas que ele sonhava, quando ele sonhava que tinha sido campeão pelo Corinthians, né? Depois ele foi pelo Fluminense, foi tricampeão do mundo pela seleção brasileira, mas ficou faltando aí esse danado desse título que não veio. Eu acho que é um caso único na história do futebol, porque como a gente falou do Messi, o Messi já ganhou muito pelo Barcelona, Pelé ganhou muito pelo Santos, o Zico pelo Flamengo, o Ademir da Guia pelo Palmeiras, e esse é um diferencial da história do Rivelino, né?
O Corinthians é diferente até nisso, é aquele que teve o maior de seus jogadores e não conseguiu ser campeão com ele em campo. E até essa frustração de não ter conseguido um título, além de toda a pressão que existia, assim, da torcida querendo e todo mundo querendo, ele também como torcedor, né? Isso Não, certamente. sem dúvida, eu acho que ninguém queria. Eu sei que o corintiano é muito fanático, mas pode ter gente que queria o título tanto quanto ele. Mas mais do que ele queria, eu acho difícil. Eu acho que ele tinha tantos motivos para querer aquele título quanto qualquer um de nós que estava na arquibancada. Eu não estava na arquibancada em 74, tinha 6 anos. Felizmente ainda não acompanhei aquela derrota naquela final. Mas eu acho que ele queria tanto quanto qualquer corintiano, né? E merecia também, tanto quanto qualquer torcedor. Merecia. E essa reparação que o Corinthians fez com ele, o busto, a questão dele ter feito o primeiro gol lá na arena, é algo até bonito, né? Porque ele merece, é totalmente merecedor disso. Ele era a cara do Corinthians durante 10 anos, na alegria e na tristeza, né? Principalmente Então, na sabe, tristeza naquela época. não, e mesmo nas alegrias, né? Ele estava no fim do tabu, ele estava nos 4-3 contra o Palmeiras em 71, ele estava nos títulos Laudo Natel, Taça do Povo, aqueles torneios que o Corinthians conquistava. Taça do Povo ganhou um gol de falta dele contra o Inter. Então, o Rivelino era a cara do Corinthians, aquela música do Paulinho Nogueira que falava, né? Nessas poucas vitórias, algumas sensacionais. A gente esquece de tudo, não desanima jamais. Essas poucas vitórias, algumas sensacionais, tinham a marca do Rivelino, que era um jogador de nível mundial por 10 anos. E tem toda uma geração, essa geração de dirigentes que o homenageou, Mário Gobi, né, principalmente, o Cittadini é um grande fã do Rivelino. Você imagina, o cara jogou de 65 a 74. É tempo suficiente para você ser criança, adolescente, casar, ter uma profissão, ter filho, tudo vendo o cara lá jogando. Sim. Então é uma identificação muito grande, né? Ele durante... O Corinthians tem 110 anos, em 10 desses 110 anos, a cara do Corinthians foi o Rivelino. Sim. Então ele foi muito importante. Inclusive nos jogos contra o Palmeiras, né, nas nossas pesquisas, ele jogou bem, né, as últimas partidas dele, né? O primeiro jogo da final. No primeiro jogo, principalmente, ele jogou mais para o time, né? Em vez de ser aquela coisa do craque esperando bola no pé. O primeiro jogo o Corinthians jogou bem, poderia ter vencido aquela primeira partida, que foi no Pacaembu. Acabou empatada 1-1. E aí tem o jogo no Morumbi, que é um jogo que, na verdade, ninguém jogou bem, né? É um jogo que estava caminhando para o 0-0 quando acontece o gol do Palmeiras, no Morumbi com um gramado recém-plantado, fofo. Foi um jogo feio, uma tarde nublada, sem grandes chances de gol. E aí ele foi pego como bode expiatório, né? Professor, o apelido que a gente tem de Reizinho do Parque é em ligação ao que já tinha o Rei Pelé e criou o Reizinho do Parque devido a isso ou não? Diretamente em relação a isso e dá a diferença de idade entre eles também, né? O Rivelino é 6 anos mais novo que o Pelé é de 40, o Rivelino é de 1º de janeiro de 46. Então era Reizinho por isso, mais pela idade, que ele vinha depois. Ele foi o herdeiro do Pelé da camisa 10 da seleção brasileira, né? Na Copa de 74, ainda como jogador do Corinthians, ele é o 10 da seleção brasileira na Copa na Alemanha. Quem criou esse apelido foi um jornalista chamado Antônio Guzman, corintiano, que tinha uma coluna no Diário da Noite chamado As 20 Notícias, As 20 Notícias de Antônio Guzman. E o Guzman colocou, foi o primeiro a fazer a referência a Reizinho do Parque, né? Ou Garoto do Parque, também alguns falavam Garoto do Parque, separar um pouco, mas é o perfil que eu escrevi sobre o Rivelino no livro Os 10 Mais do Corinthians, começa falando que na época em que o Santos tinha o rei, o Corinthians também tinha seu reizinho, né? E
A questão do Rivelino, calha que o jogo tão marcante da invasão em 76, ele tá lá, né? Até na entrevista ele conta que ele falou pro presidente do Fluminense, não brinca com a torcida do Corinthians. Que ele conhecia bem, né? Aí ele já estava do outro lado, né? Alguns dos corinhos da torcida até eram mexendo com o Rivelino, né? Provocando. Então, esse jogo da final, professor, foi decidido nos pênaltis, né? Isso. Da semifinal. Da semifinal. Isso, foi 1-1. O Rivelino chegou a bater, fazer a batida dos pênaltis pelo Fluminense? Mas não, o Rivelino não cobrava pênaltis. Ah, sim. O Rivelino perdeu um pênalti pelo Corinthians contra o Comercial de Ribeirão Preto, pelo torneio Laudo Natel, que era um torneio que antecipava o Campeonato Paulista, um campeonato eliminatório. Foi em 72 que ele perdeu esse pênalti. Ele resolveu nunca mais bater pênalti. A exceção talvez tenha sido um Brasil e Polônia aqui no Morumbi, que todo mundo saiu de perto e acabou sobrando para ele cobrar. Mas ele me falou pessoalmente, não gostava de bater pênalti. Eu pensei que poderia ser por ser o Corinthians do outro lado, ele não quis, mas então ele já não tinha esse... Ele não batia pênaltis nem pelo Corinthians. Entendi. A final de 74, se terminasse empatado o jogo, teria ido para os pênaltis. Sim. E na época, o jornal anunciava, o jornal publicava os nomes de quem bateria em caso de penalidade. E se você pegar o Estadão do dia anterior, 21, ou mesmo 22 de dezembro, que é o dia do jogo, você vai ver que o nome do Rivelino não está entre os batedores do Corinthians. Ele não gostava de bater pênalti. Ele fez gol até do meio do campo, na saída, no Parque São Jorge, jogo Corinthians e América de Rio Preto, primeiro jogo de 74, desse campeonato que o Corinthians perdeu a final. Foi 5-0, e seria o gol mais rápido do mundo, se não tivesse sido marcado no segundo tempo. Foi a 4 segundos, mas para a FIFA são 45 minutos e 4 segundos, então não conta como o gol mais rápido do mundo. Ele, dada a saída, o Zé Roberto, o centroavante, rolou a bola para ele, e ele ali do meio campo encobriu, mandou a bola no gol do goleiro Pirangi do América, que era um garoto de 17 anos. E é engraçado isso do futebol, né? Porque ele é campeão mundial, tem a questão do drible, do elástico que ele cria, né? Mas não bater pênalti é uma coisa dele, né? Mas é engraçado isso. Ele é muito honesto de falar. Ele falava, eu não sei, não tinha cacuete. Talvez porque o Rivelino sempre foi um jogador muito elétrico, muito nervoso, né? E para bater pênalti você... né? Para bater pênalti você realmente tem que estar numa paz de espírito zen, né? Aquela Sim. coisa. O Riva nunca foi zen, ele foi elétrico, Danilo, né? atômico. A gente viu o Danilo bater pênalti tranquilo. O Danilo não se abalava com nada na vida, né? Nada. O que eu gritava, joga a bola no Danilo, pelo amor de Deus, aquele jogo no Japão, que eu tava lá vendo, eu ficava gritando nos últimos minutos, joga pro Danilo, porque o Danilo recolhia a bichinha ali, parece que o tempo parava com ela no pé do Danilo. Essa questão do Rivelino no Fluminense contra o Corinthians, o primeiro jogo de estreia dele foi contra o Corinthians, foi isso? Que foi, acho que foi... Sábado de Carnaval, o Fluminense ganhou de 5-1, ele fez acho que 4 daqueles gols, inclusive um de cabeça, ele nunca tinha feito gol de cabeça. Foram 2 amistosos, um aqui e um no Rio, os 2 com renda a favor do Corinthians, claro que era quem estava recebendo dinheiro, né? E aí o jogo aqui teve a estreia do Basílio no Corinthians, estava vindo da Portuguesa, e do César Maluco, que era centroavante do Palmeiras. Tem até uma foto, o César e o Basílio e o Rivelino abraçados, o Riva com a camisa do Flu, e os 2 com a camisa do Corinthians, e na época tinha muita mágoa, né? A torcida estava magoada, levou até uma faixa muito injusta, que estava escrito, a Fiel já esqueceu o ruinzinho do parque. Claro que ele não era ruinzinho, né? É um dos maiores craques do mundo em todos os tempos, mas é aquela mágoa de ex, né?
Sim. 76 foi muito marcante.